Lígia, pode começar. Eu vou inverter hoje, tá? Eu vou começar pelo Palavras de Vida Eterna, porque o tema de hoje, o nosso tema do Evangelho, é o suicídio e a loucura. Então, eu vou começar pela mensagem do Palavras de Vida Eterna. Boa noite, que Ok. todos vocês estejam bem. Ju, muito bonita a sua música. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. O título é Aguardemos. É um trechinho de uma carta de Paulo a Hebreus, capítulo 6, versículo 15. Em qualquer circunstância, espera com paciência. Se alguém te ofendeu, espera. Não tomes desforço a quem já carrega a infelicidade em si mesmo. Se alguém te prejudicou, espera. Não precisa vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça. Se sofres, espera. A dor é sempre aviso santificante. Se o obstáculo te visita, espera. O embaraço de hoje, muitas vezes, é benefício amanhã. A fonte, ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano vasto. Lembra a semana passada a semana retrasada, que a semana passada foi a Marlene que fez o comentário, que lá ele dava o exemplo que nós estamos dentro de um navio, num percurso de uma viagem, e hoje à tarde, quando eu estava pensando no Evangelho de hoje à noite, me veio muito claro assim, porque o tema não é um tema fácil para a gente conversar hoje, mas quando a gente está dentro de um navio, cada um na sua cabine, cada um dentro da sua própria condição, mas é maravilhoso viajar, mas tem pessoas que entram em alto mar e quase morrem, vomitando, passando mal. Então, mas depois, conforme o percurso da viagem, as coisas vão melhorando. Então, me veio muito claro essa simbologia. Nós estamos na vida. A vida é um grande navio. E existem momentos de turbulências, né? Aquele turbilhão de circunstâncias difíceis e dolorosas, mas às vezes é com a gente a situação, não é com todos. E assim sucessivamente. Mas todos estão no mesmo barco. E cada um de nós dentro desse barco adota determinados comportamentos. Mas nós vamos aprendendo no decorrer da nossa vida. E quando eu comecei a ler essa mensagem, quando eu estava lendo ela ontem, a gente ouve muitas pessoas falarem assim: na fila da paciência, eu não entrei. Paciência, porque às vezes a gente fala assim: meu Deus, eu perdi a paciência. E às vezes a gente ouve: ninguém perde aquilo que não tem. Na verdade, dentro desta viagem, nós também estamos aprendendo a adquirir essa paciência, essa tolerância, que elas vêm acompanhada da compreensão. Então, dentro das nossas dificuldades, das nossas dores,
vem tudo junto, é um turbilhão de circunstância, é um turbilhão de coisas. Mas, conforme a gente vai vivenciando tudo isso, ao final, sempre nós estamos melhores. E sempre aquela circunstância, aquele turbilhão, ele nos ensinou algo. E às vezes a gente precisa passar por essas circunstâncias para a gente melhorar. Então, naquelas horas em que nós somos impotentes para dar a solução imediata, porque solução imediata, ela só existe no mundo em que nós vivemos. As soluções, elas virão, mas elas não são imediatas, porque a gente precisa ter esse processo de adaptação, até para uma coisa melhor, porque a gente está tão habituado a achar que não é merecedor, que mesmo quando uma coisa é para melhor, a gente tem uma dificuldade para compreender. A árvore, prestando incessante auxílio, espera pela flor e ganha a bênção do fruto. Todavia, a enxada que espera imóvel adquire a ferrugem que a desgasta. O poço que espera, guardando águas paradas, converte em si próprio em vaso de podridão. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera, fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime em luminosa realização. Ele usa dois exemplos fortes, né? Porque esse estado de paciência não é um estado de inércia. As nossas dores, as nossas dificuldades, elas não nos impedem da prática do bem. Na maioria das vezes, não são as pessoas mais felizes as mais generosas. Muito pelo contrário. Pela sua dor, pela sua dificuldade, pela sua própria luta, ela vai aprendendo a desenvolver uma educação espiritual, um estado de compreensão, um estado de generosidade. Porque senão nós ficamos que nem a enxada. A enxada, ela tem uma ação, ela tem uma função, mas se ela não é usada, ela é enferrujada. Se ela é enferrujada, ela não serve. Um poço, a água, ela tem uma função. Se o poço não é tratado, se a água não é retirada, se ele não circula, aquela água apodrece. Uma água apodrecida, ela não serve para nada. Então, essa questão da paciência é a compreensão que, acompanhada desta compreensão, vem uma esperança, não de esperar, cruzar os braços, mas de confiar. E aí nós vamos para o tema do Evangelho. Eu tenho 60 anos. Quando eu era criança, às vezes quando a gente era criança, a gente ouvia as nossas amigas falar assim, eu vou me matar, tá muito ruim, criança. E às vezes a gente ouvia, e a mãe falava assim, quem promete que vai se matar, não se mata. Quer se matar? Tá aqui, ó, vou te dar a corda. Porque antigamente dizia
que quem ameaçava que fosse se matar, não se mataria. Hoje em dia, o índice de suicídio na nossa sociedade, ele é elevadíssimo. E nós trabalhamos com jovens, crianças e pré-adolescentes. E não foi uma, não foi duas vezes, que às vezes os professores trazem algumas crianças que estão chorando, e a criança vira para você e fala assim, dói muito, mas eu não sei o que dói, mas dói muito. E diante desse contexto, a gente vai buscar ajuda, a gente vai se informar, e hoje em dia dizem que quem ameaça vai finalizar. E a gente tem contato com pessoas próximas, pais e mães de filhos que se suicidaram, e via de regra, todos esses casos, na segunda, na terceira tentativa, conseguiram. Então, esse contexto atual, ele é muito delicado. E existe uma coisa que a gente ouve de todos os estudiosos, de todos os pesquisadores. Toda a pessoa que se suicida, ela não quer morrer. Ela quer exterminar a dor. Então, sempre quando uma mãe me procura, que o filho ou a filha cometeu suicídio e que vem conversar pedindo ajuda, é natural quando um familiar nosso falece, pode ser por causas naturais ou por suicídio, mas sempre quando a gente, entre aspas, perde um familiar, a primeira coisa que nos vem, eu devia ter feito mais, por que que eu não fiz isso, por que que eu não fiz aquilo? É natural, porque a gente quer achar uma justificativa para que aquilo não acontecesse. E as mães, quando seus filhos ou suas filhas se suicidam, elas também nos procuram. E a primeira coisa que elas perguntam é: foi minha culpa? Por que que eu não fiz nada? Eu sempre respondo para elas: não é sua culpa. É um problema da alma. Você, quando gera um filho, uma filha, você gera o corpo. Você não gera a alma. Então, antes da gente começar a leitura aqui, uma das coisas também que me chamou muito a atenção quando a gente foi buscar material para poder orientar as famílias que nos procuram, é essa questão do nível de preconceito que a sociedade tem com quem se suicida, no sentido que é um pecado mortal, que não se pode tirar a vida. E algum tempo atrás, eu estava ouvindo uma palestra do Divaldo, em que o Divaldo falava sobre esse assunto. E uma das falas do Divaldo que me chamou a atenção, que hoje, nesse momento que nós vivemos, a maior parte desses jovens, dessas crianças e dos adultos também, que cometem o suicídio, eles estão gravemente doentes, com depressão profunda. Então, quando eles chegam no plano espiritual, necessariamente não está classificado como um suicida, mas com um doente muito grave da alma. Então, às vezes a gente tem um familiar que cometeu suicídio, então
O Divaldo, nessa palestra, ele orientava, porque muitas mães procuravam ele para ter um alento. E aí o Divaldo orientava que essas pessoas começassem a fazer coisas boas. Então, visitassem uma casa-abrigo, uma casa de idosos, se comprometesse numa casa de oração, ajudar no café da tarde, fazer um pão, e que toda vez que tivesse na prática do bem, fazendo esse tipo de coisa, que ao final daquele trabalho, ao final daquela hora, aquele momento de dedicação, que oferecesse ao seu filho, à sua filha, como uma oração. Então, eu sempre falo, Deus é Pai, amoroso, misericordioso. E para todos nós, a sua misericórdia se estende. E as pessoas sofrem, suas almas estão machucadas, estão doloridas. E eu vou lembrar que eu falei na outra semana para vocês, o Papa Francisco, na sua cartinha de despedida, ele colocou: continuem orando por mim. Se o Papa, se o Chico, se o Divaldo, se Madre Teresa de Calcutá pede oração, nós podemos orar pelo nosso filho, pela nossa sobrinha, pelo nosso marido, pelo nosso irmão, que porventura tenha feito um ato desse. E fazer o bem. E direcionar esse bem em pensamento. É dessa maneira que eu contribuo com o teu restabelecimento. O suicídio e a loucura, a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo o faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero. É evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. Eu comentei na outra semana da misericórdia divina que o Evangelho de Jesus traz para a nossa vida, porque nos educa, porque nos melhora, porque nos consola e porque também nos preserva desse mal. Preserva, porque não deixa a gente mergulhar naquilo que tem de pior dentro de um momento difícil. Você vive aquela circunstância porque faz parte da necessidade do teu aprendizado. Mas naquela hora suprema, tem consolo. Você ora, você chora. Quando você ora, quando você chora, você tem um consolo. Naquele instante, você não tem, às vezes, a condição de compreender a intensidade de tudo aquilo, mas você não se entrega no desespero,
O Cristo nos dizia: eu vos dou uma paz que o mundo não vos pode tirar. Há alguns anos eu fazia um trabalho com a caravana da Fraternidade Jesus Gonçalves e a gente viajava pelo Brasil, aonde tivesse uma colônia de anceniano, nós iríamos. E a gente visitava, a gente fazia o evangelho, a gente fazia palestra, aplicava passe nos ancenianos. E nós tínhamos um colaborador da caravana, e num fim de semana nós tínhamos ido para uma cidade aqui perto de São Paulo, numa caravana, para visitar uma colônia. E durante esse fim de semana que a gente está lá, porque aí você fica na colônia, você almoçava com os doentes, você fazia o lanche, tudo coletivamente, ia para o centro, que sempre tem um centro espírita dentro da colônia dos ancenianos, e esse nosso amigo, ele já era um senhor, e ele estava assim muito calado, muito reservado. Você se aproximava dele, mas você via assim, ele numa tristeza muito grande. Mas ele participou, ele fez tudo o que ele tinha para fazer. Nós viemos no domingo à noite, quando foi na segunda de manhã, chegou o aviso para todos nós que o filho dele tinha se suicidado. E nós fomos no velório e no enterro. Quando nós chegamos, e teve um momento lá da viagem que eu fui, que a gente estava junto, assim, eu falei, nossa, Luiz, você está muito triste. Ele falou assim, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou realmente, e eu não deveria. Aí quando eu cheguei lá no velório, ele falou, realmente, Lídia, agora eu entendi, mas já era a terceira tentativa. Essa tristeza, porque assim, inconscientemente, a gente é avisado, mas a gente não registra conscientemente 100% da circunstância em que a gente vai viver, mas a gente vai sendo preparado. É natural que a gente se sinta triste, é natural, mas não desesperado, porque é o meu filho, é a minha filha, mas antes é o filho de Deus e a filha de Deus. Então, quando a gente começa a ter essa compreensão desse consolo, essa circunstância difícil, porque é um testemunho delicado e difícil, a gente vence. A gente vence e ainda a gente tem a condição de receber toda a orientação, todo o suporte para auxiliar aquela pessoa que amamos. O mesmo se dá com o suicídio, se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire a paciência. Ele só se desespera se não ver um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, senão, pelo menos, bem menos que um dia. Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares, nada esperando,
acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores dos suicídios. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não o vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se. Que poderiam fazer, que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia? Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão propor-lhes? Nada além do nada, de onde é forçoso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. A gente vive isso também na nossa sociedade. A gente sabe, em muitos países, e algumas pessoas, às vezes a gente vê na internet, que têm doenças incuráveis, que produzem dores insuportáveis, que vão pedindo para irem para esses países para poderem morrer, autorizados pela lei, e a gente vê a propagação disso, o apoio disso. Eu não entro com julgamento em relação a esse comportamento. O nosso papel aqui é fazer uma análise. Nós acreditamos na imortalidade da alma. Nós já entendemos que as nossas dores, elas não são do nosso corpo. As nossas dores são das nossas almas. As nossas fraquezas são das nossas almas. A nossa alma, ela é imortal. Quando nós, porque a gente está dentro desse capítulo desse evangelho, quando nós recebemos essa oportunidade do retorno à vida material, Deus, na sua infinita misericórdia, ele nos dá o esquecimento. Com o esquecimento, há o adormecimento de parte das nossas dores também, porque nós temos um propósito, e dentro desse propósito, conforme a gente vai melhorando, avançando, as coisas vão vindo proporcional à condição que a gente tem condição de suportar. Se nós entramos nesse entendimento materialista, imediatista, o sofrimento ele é inevitável, porque é uma escolha. Porque tudo na nossa vida é uma escolha. Nós temos uma inteligência, nós temos um raciocínio, nós temos uma lógica, mas nós temos uma sensibilidade, nós temos um sentir da alma. Então, eu pego o Evangelho, eu pego o Livro dos Espíritos, eu estudo, eu participo das reuniões espirituais, mas eu vou analisando, eu vou observando, isso me serve, aquilo não me serve. Outro dia a Cidinha falou no Evangelho de domingo que nós temos o ensinamento da doutrina espírita, mas nós temos o livre-arbítrio para aceitar ou não aceitar. E ela tem razão, porque é uma realidade. Nós estamos recebendo informações e nós vamos decidir.
Só que há um comprometimento muito grande de quem faz a divulgação dessas ideias materialistas. Imagine o comprometimento e a responsabilidade destas pessoas. Então, aqui o que ele faz um paralelo de orientação para nós. E quando a gente pega esse tema, que é um tema muito delicado, não há julgamento a quem quer que seja. Tem que haver compreensão e misericórdia. Mas essas ideias materialistas, elas se opõem completamente ao que nós aprendemos, ao que nós estamos procurando estruturar como uma norma de conduta moral para a nossa vida. E uma coisa muito importante, que quando a gente reencarna, a gente não reencarna enganado. Nós não fomos enganados. Nós, no momento em que a gente vem, no momento em que a gente pede essa oportunidade, nós temos uma clareza exata do propósito desta vida. É óbvio que quando a gente chega aqui, a gente meio que fica perdido, porque uma coisa é muito importante. A gente tem uma conduta de vida, nós temos os aprendizados no decorrer dessa conduta, mas nós vivemos neste mundo. Um mundo materialista, um mundo desigual, com um conjunto de características que cada um de nós tem uma corresponsabilidade de contribuir para melhorar um pouquinho, não o mundo, mas aonde você transita, não impondo conduta para ninguém, mas pela sua prática, pelo tratamento que você tem para com os outros, pelo respeito que você tem com o outro, com a dor do outro, com a fragilidade do outro, com a dificuldade do outro. E isso é uma herança da Boa Nova. Nós, um dia que eu já fiz uma vez, mas a gente podia fazer mais aprofundado, lá do livro do Boa Nova, os 500 da Galileia, se eu não me engano, acho que é a última mensagem daquele livro Boa Nova. Os 500 da Galileia são aquelas 500 pessoas que assistiram à crucificação do Cristo. Alguns, naquela hora, entenderam. Outros de nós ainda não entendemos 100%. Mas aqueles 500 que estavam ali, naquela hora, ficaram com um sinal. Esse sinal, ele tem um sinal de compromisso. Nós não assistimos aquilo gratuitamente. Há um propósito. Não de salvar o mundo, porque esse compromisso é do Cristo, mas de contribuir. Somos representantes de Deus. É impossível a gente falar desse momento e não pensar na misericórdia divina, porque Deus não é imediato. 2000 anos depois. E nós ainda estamos no convite, no trabalho. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitas ideias do suicídio. Os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente, para além do túmulo.
mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação que muitos naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Coragem moral está impregnado em nós, os 500 da Galileia, que reencarnaram inúmeras vezes e que foram divulgando a boa nova e ampliando essa coragem moral, para hoje serem divulgadores direto da boa nova. O que resume a conduta das nossas almas nos momentos das nossas tribulações e turbulências é essa coragem moral. Não se deixar abater, não se deixar levar pelas circunstâncias momentâneas. É isso que o Cristo deixou em nós. Confiar em Deus, se colocar nas mãos de Deus. O Espiritismo tem ainda a esse respeito outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, o sofrimento temporário em lugar do eterno. Nem por isso é menos terrível, e sua natureza dá o que pensar a quem quer que seja tentando a deixar este mundo antes da ordem de Deus. O espírita tem, portanto, para opor à ideia do suicídio muitas razões. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair noutro ainda pior, mais demorado e mais terrível, que se engana ao pensar que, ao se matar, irá depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo, com as pessoas de sua afeição, que lá espera encontrar. De tudo isso resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável. E podemos concluir, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espírita, sob o ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma conduz a ele, enquanto a lógica de outro o evita, o que é confirmado pela experiência. A semana que vem, a gente vai fazer o tema bem e mal sofrer. E depois tem motivos de resignação. Eu acho que o que define dignamente a nossa condição de vida é o desenvolver da resignação. Mas essa resignação, ela se estrutura definitivamente na nossa alma quando a gente entende a misericórdia de Deus,
o amor de Deus e a forma generosa com que Deus cuida de cada um de nós. Que Jesus os abençoe, agora e sempre.